Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom aprender da Bíblia, né, do Evangelho e meditar. É bom estar com Jesus. Vamos meditar e aprender, amém? Amém. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Mateus 5,20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus 18, do 3 a 6. E disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Amém. Então a Noemi leu 3 trechos da Bíblia, né? O primeiro está lá em Êxodo. Por que nós destacamos esse texto, não é? Porque Deus se identifica para Moisés, naquela época era o ministério de Moisés, e ele se identifica como o Eu Sou. Deus se identifica assim porque ele é o que é. Deus é perfeito, não é? Deus é todo-poderoso. Deus não tem nenhum tipo de mudança, porque ele é perfeito, ele não pode mudar em nada, ele já tem a perfeição. Então Deus é o único que pode dizer: eu sou o que sou, porque ele já é absoluto, ele já é perfeito. Então eu sou, me mandou, ele fala para Moisés. Então quando nós vemos Deus se identificar assim no Velho Testamento, ele está dizendo que ele é o que é mesmo, ele é perfeito. Coisa que vocês que estão acompanhando a nossa meditação, não é? Nós não somos perfeitos, nós mudamos, nós tentamos melhorar, mas Deus não, Deus é o que é. Então ele fala assim: eu sou o que sou. E isso identifica a Deus naquela perfeição, não é? Deus é perfeito, mas nós somos perfeitos? Não. Nós temos muitas imperfeições, nós precisamos melhorar. E o que nós almejamos para quando nós acabarmos a nossa vida aqui na Terra? Nós almejamos estar com Jesus no reino de Deus, não é? Nós almejamos, mas o que Jesus, em 2 passagens que nós lemos, o que ele enfatiza, não é? A primeira passagem lida, em Mateus 5, ele enfatiza que se a nossa justiça não exceder, não for maior e muito maior do que a justiça que era dos fariseus e dos escribas, nós jamais entraremos no reino dos céus. Justiça, modo de proceder, modo de pensar, modo de ser. Os fariseus e os escribas eram responsáveis pela divulgação das escrituras naquela época, não é? Os escribas copiavam os rolos das escrituras, os fariseus pregavam nas sinagogas, não é? E eles tinham lá uma justiça vinda do entendimento da religião deles, justiça que não agradava muito a Deus, não é? Porque nós, seres humanos, nós não conseguimos por nós mesmos viver plenamente a vontade de Deus, porque nós temos um problema de egoísmo, um problema de orgulho, não é? De querer não aceitar tudo que vem de Deus. E os fariseus tinham a justiça dele, mas Jesus falou: olha, a vossa justiça, isso Jesus fala para nós, né? Se a justiça de vocês não exceder, não for muito maior do que a dos fariseus e escribas, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então nós temos que atentar o que nós falamos, como nós procedemos. Isso é muito importante porque isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Como é o nosso relacionamento com Deus? Nós oramos, nós temos levado Deus a sério, nós temos confiado em Deus nas situações mais difíceis, nas situações mais tristes,
naqueles momentos que nós realmente estamos nos sentindo muito pressionados, estamos nos sentindo que estamos assim perdendo a esperança. Nós temos confiado em Deus, nós temos esperado em Deus, nós temos confiado no seu amor, na sua bondade. Essa é a justiça que Deus quer, a justiça que vem da fé, não é? Que vem daquela graça de Deus que nos concede o favor de Deus, não é? Então é essa justiça que Deus quer ver em nós, e não o nosso orgulho, nós acharmos que sabemos mais que os outros, que a nossa religião é melhor que a outra, não é? Não é bem isso. Nós precisamos ter a justiça de Deus. A justiça que vem de Deus é aquela que agrada a Jesus, é a justiça que acolhe o próximo, que faz o bem, que dá bons conselhos, que ora por aqueles que sofrem, que não se alegra com o sofrimento de ninguém, nem com doenças de ninguém, mas que procura levar a mensagem de Jesus a sério, procura ler o Evangelho, né? Não se meter em assuntos desse mundo. Essa é a nossa justiça, a justiça que vem de Deus, a justiça que vem do Evangelho, a justiça do amor. Então Jesus fala assim, olha, se a vossa justiça não exceder, não for muito maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Então eu devo atentar a minha vida, o que eu estou fazendo, mas eu estou na graça, não é? Mas isso não anula a minha responsabilidade de olhar para a minha vida e saber que Jesus mesmo falou que a minha justiça tem que ser maior, o meu testemunho tem que ser maior dos religiosos, tem que ser maior do que os religiosos daquela época, que tinham muita aparência, e Jesus ainda fala deles que eles eram sepulcros caiados, quer dizer, eles eram túmulos que por fora eram pintados, eles eram adornados, não é? Eles tinham uma aparência boa, eles eram sepulcros, porque por dentro eles eram cheios de imundície. Por isso é que a gente tem que entender que nós também precisamos olhar para a nossa vida e ver também se não é só de aparência que estamos vivendo. Nós temos que ter uma comunhão com Deus para que a nossa justiça seja maior que a dos fariseus, não é? Nós não sejamos também sepulcros caiados, que por fora parece uma coisa, mas por dentro é cheio de imundície, cheio de ódio. Nós precisamos cuidar do nosso cristianismo, não aceitar irmos em religião que pregue outra coisa que não seja o Evangelho, não é? Muitos têm reclamado que vão em lugares e se fala de assuntos de política, de bobagens, não é? Porque o que isso vai me adiantar? Isso vai sempre existir. Eu preciso aprender, eu preciso me alimentar do Evangelho, alimentar das coisas espirituais que vêm de Deus e levar Deus a sério na minha vida. Por quê? Porque a minha vida depende da minha comunhão com Deus. Quando temos comunhão com Deus, Deus nos ajuda, Deus nos dá muitas bênçãos, Deus abre muitas portas, isso é real, não é? E a nossa vida, ela anda para frente. Nós temos coragem de levantar todos os dias e orar e saber que aquele dia Deus estará conosco. Essa é a justiça que realmente Deus quer, a justiça que vem da fé, de não sermos falsos cristãos, não é? Depois, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus vai falar assim, que se não formos semelhantes às crianças, que Jesus e os apóstolos estavam ali no meio de algumas crianças, jamais, de modo algum, entraremos no reino de Deus, não é? Se não nos tornarmos humildes como essas crianças, não é? Se não formos humildes, se formos pessoas orgulhosas, se formos pessoas que têm justiça própria, nos achamos melhor que os outros, né? Achamos que podemos odiar, podemos promover a guerra, promover brigas, falar mal dos outros. Por isso tudo é orgulho, é me sentir melhor, é vencer o próximo. E Jesus diz assim, olha, vocês devem se tornar humildes como essas crianças, não é? Não é? E vocês devem ser humildes como essas crianças, vocês devem se tornar iguais a essas crianças na humildade, na singeleza de coração, não é? Vocês devem tomar posse dessa condição na presença de Deus, porque a criança não se importa de aprender, a criança não se importa de obedecer,
E isso que Deus quer que nós sejamos. Sejamos pessoas dispostas a aprender o Evangelho, a viver o Evangelho, né? Porque perfeito mesmo, só Deus, né? Deus, ele diz assim, eu sou o que sou, mas nós não somos perfeitos, nós precisamos aprender. Todos os dias precisamos pedir para Jesus que nos dê força para viver de acordo com o Evangelho e saber que se formos fiéis a Deus, no comportamento, nas orações, escolhermos sempre o caminho da luz, o caminho mais estreito, né? Aquele caminho certo, aquele caminho de Jesus, Deus vai nos abençoar e vai nos fazer andar em vitória, em saúde. Nós vamos ter as bênçãos de Deus na nossa vida. Vale a pena seguir Jesus, mas Jesus quer que nós tenhamos esse comportamento, ter uma comunhão real com Ele. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo no nosso canal. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas, dê o seu like, para que mais pessoas possam ser atingidas. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Pai, pela sua palavra, por esse tempo. Que nós possamos, Senhor, realmente ter um cristianismo que espelha Jesus. Amém, Jesus. E que possamos nos alimentar da sua palavra e não de outro tipo de coisa. Porque nós sabemos que estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, nós pertencemos ao seu reino. Então a gente tem que ser os embaixadores de Cristo, de representantes do Senhor. Então pedimos que venha, Senhor, nos dar essa unção, essa força para que a gente possa sempre fazer isso. Peço por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa, que todos possam, Senhor, aprender a colocar esperança em Ti, Senhor. Quando tiver um problema, não se desesperar, mas clamar ao Senhor. Pedimos pelo nosso país, pelo Brasil e por todos os países do mundo, principalmente aqueles que enfrentam guerra, para que haja paz, para que possam vir a conhecer o Senhor, que é o príncipe da paz. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.